Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Tema da semana: anunciando a glória da cruz. O programa Lições da Bíblia está começando. Obrigado pela sua audiência. Obrigado porque você sempre está aí pronto, com a sua Bíblia aberta, com o manual de estudos abertos, porque nós precisamos ter este momento especial de estudo da Bíblia aqui no programa, que semanalmente fazemos juntos. Agora, o programa de hoje é muito especial, porque ele é a última etapa dessa temporada, é a 14ª semana, onde gastamos muito tempo, um longo tempo, estudando aqui o livro de Gálatas. Entendemos muitas coisas boas, importantes para a honra e glória do nome de Deus. O livro de Gálatas é muito profundo, mas especialmente as 2 últimas semanas, nós tivemos temas muito práticos, muito importantes para a sua vida espiritual, para a minha, no que tange a nossa vivência na igreja, na casa, na família, andando pelas ruas, como deve ser esse comportamento, esse viver de um cristão. Na semana passada, tivemos 2 pastores aqui, os pastores Gilson Brito e Geraldo Magela, e eles estão de volta hoje. Vocês são muito bem-vindos, pastor Gilson e pastor Magela. É uma alegria recebê-los mais uma vez aqui. O pastor Gilson, muito conhecido aqui de todos nós da Novo Tempo, apresentador do programa Além dos Fatos. Não vai esquecer. Aliás, pastor, a grade mudou este ano em abril. Quais são os dias que o programa está indo ao ar? Fala um pouquinho do programa para a gente. Toda segunda e quarta, às 10 da noite, ao vivo. Raramente a gente grava. A ideia do programa é ser ao vivo, né? Então, toda segunda e quarta, às 10 da noite. E há outros 3 horários alternativos. É na quarta, 8 da manhã, sexta, às 10 da manhã e sábado, às 5 da matina. Estamos lá com Além dos Fatos. Maravilha, excelente, muito bom. E a gente fica feliz em poder tê-lo aqui na Novo Tempo, com o programa Além dos Fatos, alcançando muitas pessoas para Cristo Jesus. Pastor Geraldo Magela vem da sede da Igreja Adventista para a região sudeste, a sede é ali no Rio de Janeiro, Petrópolis. Muito bem-vindo, cuida do setor de Ministério da Família, não é, pastor? Naquela região, e também cuida dos pastores que trabalham como um conselheiro, um tutor, um orientador. Fale um pouquinho aí dessa atividade sua, como é que tem sido ali naquela região do Brasil. A União Sudeste, ela acompanha os estados de Minas, Rio e Espírito Santo. São mais de 450 pastores que compõem a associação ministerial. Aquela que a gente está junto dos pastores, acompanhando, participando da vida deles pessoalmente, na sua origem espiritual e também intelectual. E é muito bom estar com eles, é uma honra estar aqui representando esses pastores, né? Eu particularmente sou de Minas Gerais, então para mim é uma alegria estar em casa. Tive muito tempo fora, né, da nossa união, e agora poder estar lá nesses 2 anos recentes é muito bom. Que ótimo. A alegria nossa é recebê-lo aqui e podemos ouvir aí os seus comentários, os seus conselhos da Palavra de Deus também. Amém. É sempre uma honra. Vamos lá então? Vamos começar o nosso estudo? Vou pedir aos amigos que estão em casa que possam orar conosco agora. Pastor Gilson, ora para a gente começar? Pois não. Pai querido, por Tua bondade e graça, nós te pedimos que Tu nos ilumines no estudo de Tua Palavra, para que essa possa ser clara e seja como um alimento espiritual, para revigorar nossa vida. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém. 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 Nós vamos ouvir nesse momento a palavra do autor, pastor Call, que é professor de teologia no Walla Walla College, nos Estados Unidos. Vamos ouvir. Chegamos essa semana ao fim do estudo sobre Gálatas e vamos ao último verso do livro, onde o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Se você se surpreender com a razão de falarmos sobre esse verso final, penso que o verso é muito significativo. Você notará, se for ao capítulo 1, que nas primeiras palavras da carta de Paulo, não só a parte introdutória em que Paulo se apresenta e fala para quem escreve,
Mas suas primeiras palavras aos Gálatas são encontradas no verso 3, onde ele diz: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Se você notar, as primeiras palavras aos cristãos da Galácia são palavras da graça dada a nós por Deus. E as palavras finais, no fim de sua carta, são também uma mensagem de graça. Sua graça do início ao fim. Graça no começo e no final. Isso mostra que a graça deve ser o elemento central na nossa experiência cristã. Nós pregamos o Evangelho a outros, que o nosso foco e esperança estejam firmados naquilo que Deus fez por nós, para que percebamos que não importa quem nós somos, em que posição social nós estamos, que coisas conseguimos conquistar nesse mundo. Então, independente de onde estejamos ou de quem sejamos, no fim das contas, a nossa única esperança é contar com a graça de Cristo, aquele que se deu por nossos pecados, em busca de nos libertar da ligação do pecado no mundo de hoje. Ao olharmos para o estudo desse trimestre sobre Gálatas, espero que de uma coisa você se lembre: a importância da graça. A característica-chave, junto com o amor, que define nossa experiência cristã e que mostramos ao mundo ao nosso redor. Se esse for o caso, então Paulo obteve sucesso em comunicar a mensagem de salvação pela fé aos Gálatas, e não somente a eles, mas também a nós, hoje, no século XXI. O tema dessa semana, como você acabou de ouvir aí, já nos indícios do autor, o pastor Cal, é realmente podermos anunciar a glória da cruz. Eu gosto muito do texto principal do estudo desta semana, que está no livro de Gálatas, capítulo 6, e o verso 14. E esse texto diz: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que texto fenomenal, hein, pastor Gilson? Você que é um pregador e procura gloriar-se sempre na cruz de Cristo, como é que você olha para esse texto apaixonante aqui? É encantador, não é? Realmente, há pouco eu estava aqui conversando com o pastor Geraldo, a gente fica tentando imaginar a emoção do autor, a emoção de Paulo, né? Quando ele escreveu, por exemplo, essas palavras. O amor de Paulo pelo Senhor Jesus Cristo, a compreensão dele em relação ao significado da cruz, né? Aquele momento ali crucial, quando nós, seres humanos condenados à morte eterna por causa do pecado, estava diante de nós abrindo-se uma porta para a vida eterna, né? Para a salvação eterna. Então, eu também me encanto ao ver essas palavras de Paulo. Um detalhe aqui em relação à palavra mundo, quando ele diz assim: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu imagino que, se não todos, mas a maioria dos nossos telespectadores compreendem, mas talvez um ou outro que não entenda, é bom a gente esclarecer que aqui ele não está se referindo ao planeta, não é? Como se ele estivesse assim, se divorciando completamente do planeta, ignorando o planeta. O mundo aqui não é o planeta, pelo contrário até, nós devemos preservar e cuidar do nosso planeta, essa é a nossa casa, não é? E também aqui o mundo não é em relação às pessoas, como se por causa da cruz nós nos separamos das pessoas, ignoramos, desprezamos as pessoas. Claro que não. O mundo aqui em relação a essa realidade presente de alienação de Deus, inclusive até muitas vezes de negação de Deus, né? De oposição, de afronta a Deus. O mundo aqui em relação a esse sistema assim, degenerado pelo pecado. Então Paulo diz, ao próprio estilo de vida daquele que vive no pecado. Claro, é separado do Senhor, né? Então Paulo diz assim, olha, eu já estou, esse mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quer dizer, eu vivo uma outra realidade. Através da cruz de Cristo, através do amor de Cristo, eu descobri um outro sentido para a minha vida, que está muito acima dessa realidade aqui presente, que está degenerada, que está destruída, né? E aquela história, aquela colocação que o próprio Cristo fez na sua oração sacerdotal lá em João 17, quando ele diz assim que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Né? Fazemos parte dessa realidade presente, mas nosso coração está muito além disso aqui, está muito acima disso aqui.
Porque por causa da cruz, por causa de Cristo, nós descobrimos que existe uma realidade muito superior e muito melhor do que esta. Eu fico encantado, pastor Magela, com o seguinte, Paulo era um judeu, rigoroso. Quando ele começou a perseguir os cristãos, ele achava que ele estava certo e ele foi avassalador, ele cometeu atrocidades. Ele era, lá no começo dessa temporada, você que acompanha se lembra, diz que ele era extremamente violento, porque ele tinha convicção que ele estava certo. Aí Jesus o chama e ele passa a anunciar o Jesus, a glória da cruz. Que exercício de humildade, né, Paulo teve para se tornar o grande pregador que foi. Né? E o mais importante, o mais incrível que a gente tem que entender, que Paulo não estava falando a opinião dele, Paulo estava falando a opinião de Deus. Paulo estava ali em nome de Deus, ele não estava dando um conselho de um amigo, de um líder, de um pastor, estava dando o conselho de Deus. Ele era o porta-voz. A carta de Paulo é a plena e absoluta verdade. Não existe ali nenhum resíduo de opinião pessoal. Ele estava em nome de Deus. E o sentimento de Paulo era um sentimento, nesta hora, e a gente estava discutindo aqui, era justamente um sentimento de apertão de orelha. Ele estava ali em nome de Deus, chamando a atenção da igreja de Gálatas, porque eles estavam errados. E qual era o erro deles? Eles estavam se gloriando nas coisas da carne. E ele falou, não, nós temos que gloriar-se em Cristo, na cruz. Eles estavam se gloriando na circuncisão. Sim, e havia assim. Uma política por trás disso. Né? Os judeus cristãos estavam junto com os gentios dentro da igreja, eles estavam induzindo os gentios à circuncisão, coisa que já havia decidido. O próprio Concílio de Jerusalém já havia falado, esse assunto está encerrado, está decidido que não vão circuncidar os judeus. E aí Paulo chamou a atenção dos judeus, espera lá, o que vocês estão fazendo? Não é isso, porque eles estavam querendo fazer ali uma situação de agrado aos líderes judeus não cristãos, aos líderes que estavam fora da igreja, os que estavam no mundo. Nós não temos nada a ver com isso. Quem sabe tornar mais simpática a mensagem. Justamente. Né? Aí Paulo falou, pera lá, não é esse aí o caminho, não. Vamos. Ele até fez o seguinte, me dá esse papel aqui. Ele tinha um rapaz que escrevia a carta, um assistente, porque ele tinha dificuldade. Ele pegou o papel e a caneta e falou, agora é eu que vou escrever isso aqui. E ele até fazia isto numa outra ocasião, nas outras cartas, como ali dando uma bênção final. Mas nessa hora ele pegou e ele escreveu o último capítulo. Paulo, como é sabido, ele tinha uma dificuldade com a visão. A gente não sabe o que foi que motivou, se foi a picada da serpente, ou uma outra experiência, ou uma outra enfermidade nos olhos. Ou a luz. Uma luz, quem sabe até a própria luz do chamado. Né? O fato é que ele tinha uma dificuldade com a visão, alguém sempre precisava escrever por ele. Né? Interessante isso, porque Paulo, ele era um judeu circuncidado, mas quando ele entendeu a mensagem da cruz, pastor Gilson, até há umas 2 semanas aqui no programa, o texto dizia que Paulo percebeu que eles estavam se gloriando na circuncisão, que era uma pequena cirurgia realizada no órgão reprodutor masculino. E Paulo disse assim, seria melhor se vocês se castrassem com uma faca. Ele era duro ele não brincava. No posicionamento, porque ele quis dizer o seguinte, a glória de vocês não pode ser carnal e nem humana, e nem mesmo o órgão reprodutor masculino, tem que ser a cruz de Cristo. Então, Paulo, para o bem da verdade, ele tinha que ser duro mesmo naquele momento, não é, Gilson? Sim, sem dúvida. E, de fato, como o pastor Magela disse, ele foi, não é? Mas, olha, voltando a essa questão de gloriar-se, eu gosto muito também de um texto que está em paralelo aqui com esse texto de Paulo, que é Jeremias 9, 23 e 24, onde está escrito assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que gloriar-se, glorie-se nisso, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou Deus, e faço juízo, justiça e misericórdia na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. A questão é que, quando Paulo foi impactado com a cruz, e ele compreendeu todo o significado da cruz, então todas as outras glórias humanas, e inclusive ele tinha razões para se gloriar, né, humanamente falando, mas tudo isso tornou-se mera vaidade ou até futilidade diante da glória da cruz. Né? Então, quando o profeta Jeremias, usado por Deus, diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, seria o mesmo que dizer assim, olha, você que tem muito conhecimento, que fez sua graduação, sua faculdade, talvez uma pós-graduação, ou mesmo mestrado, doutorado, talvez pós-doutorado, né?
Ok, está muito bem, parabéns por você estudar, isso está ótimo, use seu conhecimento para beneficiar os outros. Agora, não fique se achando, não fique com o seu narizinho empinado, só porque você é um indivíduo intelectualmente desenvolvido, porque você tem títulos acadêmicos, porque por mais que você saiba, sempre vai ter alguém que sabe mais do que você, e mesmo acima do que sabe mais nesse mundo, existe alguém que é infinitamente superior, que é o nosso Deus eterno, né? Aquele que é forte, fisicamente falando, que está aí no auge da sua juventude, não se glorie nisso também não, até porque essa força passa, não é? Nós aqui somos 3 coroas, enxutos, graças a Deus, né? Estamos bem de saúde, mas é verdade que quando éramos mais jovens, estudávamos lá no nosso antigo IAE, nós tínhamos muito mais força, não é? Só que passou, e assim, não se glorie o forte na sua força, inclusive aquele que é forte no sentido de poder, porque tem autoridade. Um dia você se aposenta e você que hoje é uma pessoa super influente, muito requisitada, talvez até bajulada, você vira um Zé Ninguém. Né? Depois que se aposenta, as pessoas lhe ignoram quando você perde sua função, né? Perde seu dinheiro, perde seu poder. Então não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Né? Dinheiro tem seu valor, tem sua importância, se nós soubermos inclusive usar devidamente, mas a gente pode perder também o dinheiro de uma hora para outra. Aí o Senhor diz assim, o que gloriar-se, o que orgulhar-se, glorie-se nisso, em me conhecer, em saber que eu sou Deus. Agora, a gente tem visto assim na vida de muitos cristãos, que não seja na minha, que não seja na de vocês, nem da dos nossos amigos que estão nos assistindo, uma busca por poder humano, uma busca por elogios humanos, coisas baratas. A gente tem que se gloriar e buscar a glória da cruz. Né, que é o que realmente deve motivar a nossa vida como cristãos, não é, pastor Magela? Então, é desligar-se, né? Você tem que mudar o canal das suas emoções. Eu digo que é tão fácil, né? Você mudar a sintonia. Em vez de você sintonizar-se nas coisas, você sintonizar-se nas pessoas e em Deus. Primeiro Deus, depois as pessoas. Aí muda tudo na sua vida. E o apóstolo está falando justamente isso. E a cruz, ele teve uma missão. E qual foi a missão de Paulo? Pregar aos gentios e pregar a cruz. A cruz é um símbolo ridículo na época de Paulo. Não era hoje a gente coloca a cruz em tudo, né? Tem pessoas que colocam, e até é um orgulho carregar uma cruz pendurada. Mas isso, na época de Paulo, era vexatório. É vexatório, a cruz, era uma pena de morte. Justamente, era um símbolo de crueldade, de vergonha, de humilhação. E ele aqui estava exaltando a cruz. E ele estava lembrando, essa é a nossa glória. E isto para um judeu, até hoje, o judeu não aceita. Até hoje o judeu não quer. Mas os filhos de Deus têm que se gloriar em Cristo. É você mudar o canal da sua emoção. Simplesmente. Excelente. Muito bom. Amigos, vamos dar uma pausinha, vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, porque já já a gente volta. Já estamos de volta com o segundo bloco do programa dessa semana, onde estamos falando daquele momento de Paulo dizendo que nós devemos nos gloriar na cruz do Senhor Jesus. Uma gostosa conversa aqui com os pastores Geraldo Magela e Gilson Brito. Uma alegria sempre estar com você. Neste momento eu ofereço a você a oportunidade de estudar mais a Bíblia através do curso bíblico Princípios. Você que acompanha o programa já sabe que nós oferecemos gratuitamente esse material. A Novo Tempo não cobra nada nem pelo produto, nem pelo envio. É realmente um presente do programa Lições da Bíblia, da Novo Tempo para você. Ligue em horário comercial para o 0 Operadora 12 21 27 31 21, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Alguém vai te atender, você vai dar o seu endereço e nós vamos enviar para você. Se você preferir entrar no blog do programa Lições da Bíblia, digite novotempo.com/lições da Bíblia, sem o cedilha, sem o tio, e você vai procurar esta imagem, clicar nela e preencher ali o seu cadastro, nome e endereço, e nós vamos enviar para você. Estudar a Bíblia deve ser a sua paixão, deve ser a minha paixão, porque através do estudo da Bíblia a gente entende melhor os planos de Deus para a nossa vida. Conversando aqui nessa semana com os amigos pastores Gilson e Geraldo,
falando sobre anunciando a glória da cruz, deve ser a nossa missão. E agora eu queria que a gente ficasse um pouco nesta parte do manual. Eu queria ouvi-los um pouco mais, pastor Magela, sobre essa questão de buscarmos a glória na carne. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, versos 12 e 13, Paulo fala algo importante nesse sentido. Como é que você avalia esse texto à luz do conselho de Paulo? Aí é que está. Tem uma palavra aqui no meio daquilo que nós estudamos essa semana que chama-se máscara. Essa palavra é muito forte, só a palavra já diz tudo. O cristão que usa uma máscara, ele está enganando a si mesmo. E isso é muito perigoso. O problema é que ele não sabe que ele está usando a máscara. E você tirar esta máscara. Você que tem que tirar. Você, pessoalmente, que tem que se enxergar. E o apóstolo Paulo está tentando passar essas pessoas. E ele está mostrando ele como exemplo. Ele que era o líder dele, ele que era o fundador daquela igreja, ele que era o grande evangelista. Ele tinha respeito, admiração pelas pessoas. E ele colocou ele como exemplo. A minha glória está na cruz. E qual é a nossa glória? Qual é a sua glória? Qual é a grande razão de eu estar aqui hoje? Eu estou querendo o que com isto? Aí é que está, você tem que se desfazer do eu. A humilhação própria, interna, é o que está por dentro. O grande motivo da minha fé, do meu conhecimento, da minha entrega, é eu ser uma nova criatura, diz isso. Ele fala, seja uma nova criatura, mude a sintonia, mude os seus alvos, seus objetivos, tire o eu de dentro de você. E isso é muito difícil. Fácil para quem está de fora olhando e está corrigindo. Agora, para quem está vivendo, você se enxergar, esta com certeza é a maior lição que a gente precisa buscar a Deus, com humildade de joelhos, né? E buscar a glória de Cristo. É você se desfazer do eu acho, do eu sou, do eu quero, do eu tenho, do eu posso, do eu faço, do eu mando. Aí é que está a grande lição, né? Você tem que se despir de si mesmo. É gloriar-se em Cristo, né? E fazer tudo para Deus. Porque a glória da carne é banal, né? Passageira, como você disse agora há pouco no bloco anterior. Não leva a nada. E às vezes a gente, como ser humano, se pega correndo atrás da ostentação da carne, né? Desse mundo de pecado, desse mundo que é temporal, vai acabar um dia, a nossa vida passa, mas alguns acham que não, né? E Paulo aconselha duramente, fortemente, a seguir esse estilo de vida mais humilde. Agora, o que a gente pode dizer para os amigos que estão em casa, Gilson? Para a gente, o pastor Magela já disse muito bem agora, para a gente se livrar de vez dessa visão, né? Dessa visão da busca da glória humana. Como é que a gente pode fazer a cada dia para se livrar disso? Paulo, inclusive, disse, até uma expressão que você usou aí, que aqueles que insistiam na circuncisão dos novos conversos, eles queriam ostentar-se na carne. Né? Por quê? Porque na medida em que eles convencessem os novos conversos a se circuncidarem, eles tinham com isso assim uma espécie de uma prova concreta do êxito dos esforços deles, né? Então eles se vangloriavam, eles se exaltavam por conseguirem fazer com que os novos conversos voltassem a essas práticas do judaísmo. Na verdade, esses falsos apóstolos, que não eram sinceros, que eram incoerentes, eles estavam assim fazendo uma mistura entre cristianismo e judaísmo. Por isso que Paulo foi tão duro assim e tão enfático. Em relação ao ponto que você, no caso, colocou para mim, eu penso que a gente precisa, na verdade, compreender o Evangelho na sua essência. Enquanto nós estivermos fazendo um estudo assim muito superficial da Bíblia, nós podemos tomar assim direções equivocadas, né? Quando você estuda com um pouco mais de profundidade, pedindo a instrução, a iluminação do Espírito Santo, e você descobre a essência do Evangelho, que realmente é o amor a Deus, né? Amor que produz uma transformação em nossa vida, levando-nos inclusive a amar os nossos semelhantes. Então ver o bem do outro. Então nós saímos dessa preocupação com a gente mesmo, sabe? Nós ficamos olhando muito para nós mesmos quando nós não olhamos para o Senhor, né? Na medida que você começa a olhar mais para Deus, você se vê da forma correta e vê os outros da maneira certa. Quando você olha mais para Deus, você sai do centro de suas atenções.
Deus passa a ser o próprio centro, a razão da sua vida, não é? Você se coloca no seu lugar certo, que é um pobre pecador destituído da glória de Deus, carente da sua graça, mas muito amado pelo Senhor. Não por ter algum mérito, mas pela bondade do Senhor, não é? E essa visão não só da gente, mas também dos nossos semelhantes. Nós enxergamos as pessoas com outros olhos, não é? Como eu até disse no programa da semana passada, nós procuramos, em vez de diminuir, desprezar as pessoas, nós queremos levantá-las, queremos erguê-las, abençoá-las. Então, eu penso que tudo está centralizado no aspecto da gente ter a compreensão correta do Evangelho, da essência do Evangelho. Maravilha. E ele destaca 2 princípios fundamentais que nós estamos estudando essa semana. Primeiro, a centralidade da cruz, Cristo no centro, e segundo, a justificação que você tem pela cruz, na fé na cruz. Então é simples. Como que eu posso agir? Ter fé em Jesus. Essa fé pessoal interna. Você se colocar aos pés da cruz, espiritualmente falando, na sua devoção, e você ter a fé de que Jesus vai te transformar. É muito fácil. Não existe segredo. É uma coisa que nós temos que buscar e fortalecer e exercitar a nossa fé. E desta maneira é o que ele chama a atenção. Busquem a Jesus e vocês estão salvos. E vai ser melhor, vocês vão agir melhor. E esqueçam as práticas. E a prática da circuncisão está enraizada no judeu, desde a época de Abraão, quando foi instituído, todo o Velho Testamento. Eles carregavam isso e Deus acabou com isso, parou, isso não existe mais. E eles têm que entender isso. E não foi fácil, é claro, para nós aqui é fácil, mas para eles lá é muito fácil você ter um ponto de vista e o outro ter outro. E agora harmonizar esses pontos de vista. Porque envolvia teologia, envolvia doutrina, tradição. Envolvia tradição. É realmente difícil para eles então, ali. Aí é que para eles desfazer-se disso. E eles tinham essa convicção. Aí é que está, na nossa vida não é diferente, nós temos que desfazer de tradições, de costumes, de ideias, e nós temos que buscar aonde? Qual é a referência? A referência hoje é a Bíblia. Se você for fora da Bíblia, você está errado. Não venha com argumento fora da Bíblia. O argumento é o texto, é a Bíblia. Por isso a gente tem que ter muito cuidado e ter humildade, até mesmo lendo a Bíblia. Vamos pesquisar, vamos estudar, vamos se humilhar diante da Palavra de Deus, vamos ver o que a Palavra de Deus está nos ensinando. E eles tinham que aprender isso. E a autoridade do apóstolo Paulo era a autoridade divina. E a nossa autoridade hoje é essa daqui. É a Bíblia, somente a Bíblia. E você tem que ter humildade e buscar a orientação. Aí você está bem, tranquilo. E eu vejo aqui, por exemplo, na vida de muitos de nós, né, eu conheço a sua vida, eu sei que você precisou se desapegar de uma tradição para se tornar um cristão adventista, um pastor adventista. Na família do Gilson também, na minha família foi a mesma coisa. E é aquilo que eu disse já no programa aqui, existem boas tradições, desde que elas estejam em conformidade com a palavra, mas quando elas estão em oposição, tem que se livrar dessa tradição, tem que seguir a palavra, para a gente buscar a glória da cruz, a glória do Evangelho, né? Agora, estudando a palavra e clamando a Deus não só pelo conhecimento correto da palavra, mas pela conversão, né? Pelo novo nascimento. A conversão ela é essencial, né? Ela é imprescindível, né? E é a partir da genuína conversão que a nossa visão é completamente alterada, né? Você vai numa direção, aí a conversão é exatamente fazer uma conversão, como se diz, né? Uma mudança aí de 180 graus, retorno, né? Um retorno. Então, veja, antes aquilo que estava à minha direita, quando eu faço a conversão, passa a estar à minha esquerda. E aquilo que estava à minha esquerda passa a estar à direita. Então, muitas coisas que antes eu valorizava, depois da conversão, já não tem valor para mim. Ou tem um valor, assim, irrisório, né? E aquilo que muitas vezes eu desvalorizava passa a ser realmente o maior valor da minha vida. Aconteceu com Paulo, né? Sim, sem dúvida. Então, por isso que ele disse, olha, eu considero todas as outras coisas que antes eu valorizava como refúgio, como lixo, né? Desde que eu ganhei a Cristo, desde que eu descobri a Cristo, desde que eu descobri o reino de Deus, né? Então, assim, nós temos que ter a Bíblia como centro realmente do nosso estudo, como nossa referência. Agora, clamando a Deus não só por entendimento da Bíblia em si, né? Mas por um coração convertido. Porque
Até conhecimento da Bíblia sem conversão pode fazer com que nós nos tornemos, como falamos no programa anterior, pessoas assim vaidosas, orgulhosas, nos sentindo superiores no aspecto espiritual, né? Mas na verdade não somos. Então é compreensão da Bíblia, estudo da Bíblia e um coração convertido. Aí nós estamos no caminho para vivermos como Paulo viveu. Eu fico pensando na vida de Paulo, porque ele perdeu tudo para seguir Jesus, né? Ele perdeu a profissão, a função no reino, lá no Império Romano. Sim. Era um camarada importante, reconhecido, culto. Deixou tudo. E parece que nem se casou, né? Só casou com a cruz mesmo e com a pregação do Evangelho. Foi viver né? uma vida simples. E passou a ser tremendamente perseguido. Né? Perseguido, humilhado, não é? Levou chibatadas, foi preso, sofreu naufrágio. Quer dizer, uma história de luta e sofrimento para manter a glória da cruz na vida dele sempre erguida, e ele se gloriava disso, né? Longe esteja de mim. Eu posso dizer a minha verdade aqui? Pois A não. todos. Eu vou abrir meu coração. Eu tenho inveja de Paulo. Uma inveja santa. Olha, é uma admiração que eu quero um dia abraçar esse camarada pelo que ele escreveu, pelo que ele viveu. Né? O livro de Atos deveria ser livro de Atos do Espírito Santo e do apóstolo Paulo, porque a história é fantástica, né? Mas eu acho um exemplo muito lindo de vida, algo que nós devemos almejar, sonhar Submissão, e né? buscar, né? Esta cruz maravilhosa, esse Jesus que ele viveu e que eu quero viver. Sinceramente, vale mais que qualquer tesouro deste mundo. Você falou uma coisa e me lembrou de um senhor, um irmão que frequentava uma igreja onde eu fui pastor. Eu estava fazendo um sermão e naquele sermão eu estava dizendo algumas coisas que Paulo cometeu de falhas em ter perseguido os cristãos, tal, e antes da sua conversão. Só que o irmão achou que eu estava falando mal de Paulo, né? Lá na porta da igreja ele me encontrou e falou assim, chorando: pastor, não fala mal de Paulo. Eu admiro demais, não fala mal de Paulo. Eu falei, não, eu só falei aquilo antes de conhecer Jesus. Eu não tinha entendido. As pessoas realmente têm uma paixão muito grande pela história dele. É o grande personagem. Os do Novo ensinos de Testamento. Paulo são bonitos, são profundos, são maravilhosos, porém a vida de Paulo é mais ainda poderosa. mais forte do que os ensinos. Muito mais poderosa. E aí eu me lembro de alguém disse assim que as pessoas, para as pessoas, mais importante do que nosso relacionamento com Cristo é nossa semelhança com Ele. Outro aspecto, mais do que ouvir sermões, as pessoas querem ver sermões. Então, a vida de Paulo é um sermão. Né? A semelhança de Paulo com Cristo, o tanto que ele amou a Cristo e se entregou por Cristo. Para mim, esse sermão é maior ainda do que o seu estudo, que é profundo, que é lindo. Né? É porque quem é que ia condenar a vida dele, né? Fabricava tendas para vender e sobreviver ali. Né? Sim, é importante destacar um ponto muito importante. Tudo isso é fé. O cristão vive pela fé. A fé é o grande argumento nosso, imbatível diante do universo de Deus. Porque é inexplicável, a fé não tem definição. Ou você crê, você entrega a sua devoção, o seu coração, confia plenamente, ou está tudo fora, está tudo perdido. Né? Ou você vai se gloriar na carne, vai viver uma vida religiosa vaidosa. Né? É uma coisa que não tem futuro nenhum. Essa é a verdade. E isto é a grande lição. Nós temos que nos apegar a isso. E é interessante que a Epístola aos Gálatas é dirigida a cristãos. Não é a pessoas que não conheciam Deus. E eles deveriam aprender isso, né? Isso mostra que também em nossas comunidades cristãs precisamos sempre buscar o crescimento, almejar o crescimento, a melhoria da nossa condição espiritual, individual, coletiva, porque uma carta escrita aos cristãos deve abrir os nossos olhos para aquilo que precisa ser feito e deve ser feito. Nós vamos chamar mais um intervalo e agora é o último intervalo antes do encerramento dessa temporada, não é nem do programa, viu? É da temporada. Não sai daí porque nós voltamos já já. E já estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Como eu disse agora há pouco, este é o último programa dessa temporada, este é o último bloco. E estamos recebendo os pastores Gilson Brito, pastor Geraldo Magela, amigos que vêm nos ajudar no programa dessa semana.
Eu acabei esquecendo de falar aqui, pastor Gilson. O pastor Geraldo Magela, além de ter estudado na nossa época, na Faculdade de Teologia, também é irmão do pastor Antônio Tosses, que apresenta o programa Saldo Extra e é o diretor-geral aqui da nossa Rede Novo Tempo de Comunicação, né? Mas ele está aqui não pela amizade e nem porque ele é irmão do pastor Toninho, mas é porque ele é uma pessoa sensacional, de um grande conhecimento da Bíblia. Obrigado. Tá tudo certo, né? E se vocês não sabem, fui eu um dos que pregou o evangelho para meu irmão. Sim, é verdade. Uma vez ele me contou. Sim, eu conheci a Bíblia primeiro lá em casa, fui o primeiro a me converter à Bíblia, a mensagem adventista do sétimo dia, crer na volta de Jesus na mensagem do sábado, e fui então o começador daquele que é o pregador para a família. Eu que comecei a levar a mensagem, meu irmão prontamente aceitou. Ele não parece, mas ele é 3 anos mais novo do que eu. Você está querendo dizer que ele parece ser mais velho? Não, vocês se virem depois. Você vai pensar o que quiser aí. Ele é mais novo? 3 anos mais novo? 3 anos, não parece, mas é. Mas então, tive a honra, né, de participar da conversão dele, da minha mãe, das minhas irmãs. Hoje são mais de 19 adventistas lá em casa, né? A força do Evangelho é incrível, Amém, né? Amém. É porque Deus isso seja tem a ver, louvado. inclusive, com o tema que a gente está discutindo aqui no programa de hoje, porque quando o Evangelho chega, ele muda costumes, modo de pensar, porque é muito forte a força do Evangelho. Não tem como se opor ao poder do Espírito Santo, ao chamado do Espírito Santo, que é o que a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, né? Para mim, por exemplo, eu não nasci evangélico, né? Eu vim de um procedimento diferente, muito fácil de distinguir como não cristão. Era até cristão no sentido de crer em Deus, de conhecer a Deus, dentro daquela mensagem que eu crio, mas não a Bíblia, a essência da palavra de Deus. Talvez. Tradição. Aí nós conhecemos o Evangelho e aí você torna-se uma nova criatura, você muda os seus hábitos. Você muda os seus conceitos, você muda as suas atitudes, você muda a sua maneira de encarar a vida. Os meus amigos onde eu estudava riam, debochavam, porque de repente eu cheguei lá no meio das férias, eu voltei de férias, eu não jogava mais bola com eles no sábado, né? Eu não bebia mais cerveja com eles. Aí eles falam, pera lá, o que está vendo com o nosso amigo Geraldo? Eles até me apelidaram, o irmão. Mas tudo bem. Aí você começa a fazer o quê? A levar isso a outras pessoas. Esse Cristo que você crê, que você vive. Essa é a nova criatura. Essa é a lição que o apóstolo Paulo está falando. Você tem que abandonar as suas tradições. Você tem que realmente viver para a fé que você crê em Jesus e o conhecimento pleno da palavra de Deus. E essa nossa introdução foi proposital, momento de testemunho aqui do pastor Magela, porque justamente, pastor Gilson, nesse ponto do nosso manual de estudos, nós estamos vendo aqui a questão do conceito de Paulo sobre uma nova criatura, né? A gente brinca, né, saudavelmente aqui, com alegria, nós temos que ser cristãos alegres, mas como isso nos leva a uma reflexão profunda? Ser uma nova criatura é um ato totalmente de Deus, só depende do meu sim. É isso? É assim como você vê também? Ser uma nova criatura, ser uma nova criação, né? Nós todos fomos criados por Deus, assim que nós cristãos acreditamos, não é? Mas quando você aceita Cristo como Salvador pessoal, então você está sendo recriado por Deus. Você está sendo uma nova criação. Porque quando a gente se converte ao Senhor, o Senhor coloca em nós a natureza espiritual, né? Que nós perdemos em função do pecado. E a partir da natureza espiritual é que as novas criaturas são conduzidas, elas são guiadas. Aquele que está em Cristo, ele não é guiado pela carne, né? Carne aqui como sinônimo de natureza caída, natureza pecaminosa, degenerada. Aqueles que estão em Cristo são guiados pelo Espírito, por essa nova natureza espiritual. E é razão da gente, é por isso que a gente se torna nova criatura, quer dizer, uma nova pessoa, né? Se você agora tem uma outra mentalidade, tem uma outra visão da existência, uma outra visão da vida, naturalmente você vai ter um outro estilo de vida. Se você tem uma maneira diferente de pensar, você vai ter agora uma maneira diferente de falar, de agir, de proceder, né? Isto seria o ser nova criatura. Uma coisa que a gente percebe também, pastor Magela, é que a gente viu isso ao longo dessa temporada, aqui no programa Lições da Bíblia, que estava em oposição à guerra ali da circuncisão contra o Evangelho. Paulo tinha tudo para ficar do lado da circuncisão, seguir a tradição dele,
mas ele compreendeu a mensagem da cruz. Essa compreensão, ela muda completamente o status da pessoa, porque mexe com o racional, do racional vai para o emocional, fortalece-se a fé com essa dupla ação, e ele então passou a ser um defensor do Evangelho. Não que ele era contra os irmãos judeus, mas aquilo que estavam fazendo como tradição, impondo sobre aqueles irmãos um peso maior do que deveria. Acho que era nessa linha que ele estava lutando tanto contra. Interessante, é o seguinte, na nossa relação, qualquer que seja, você joga uma emoção e você recebe outra emoção. É o que nós já aprendemos aqui em outras lições passadas. Mas nessa relação de fé, você joga uma emoção de fé para Deus e Deus joga uma transformação para você. Olha só o que diz aqui, é uma transformação. Temos aqui um comentarista, Dimothy George, diz o seguinte: envolve todo o processo de conversão, a obra regeneradora do Espírito Santo que leva ao arrependimento e fé, o processo diário de mortificação e vivificação, e o crescimento na santidade que, por fim, leva à semelhança de Cristo. É a obra do Espírito Santo, a pessoa divina do Espírito Santo, essa é a obra dele em nossa vida. Ele me transforma, não sou eu que me transformo, não sou eu que decidi, é eu, Geraldo, vou ser diferente agora, nada disso. É o Espírito Santo que vai me transformando. E, de repente, coisas que eu fazia, eu não quero fazer mais, não me chama mais atenção, não me atrai. Aliás, quando a Bíblia fala dos dons, ela fala que a fé é um dom. Sim, né? Tudo vem. A transformação é um dom. É um dom de Deus, né? Ser uma nova criatura. Sim, né? Essa é a obra da salvação. Você é justificado pela fé. E a fé que você tem em Deus, você recebe do Espírito de Deus a transformação do seu eu, sem você perceber. Isso é a maravilha do Evangelho. É a salvação da humanidade perdida, né? Amém. E nós não somos salvos porque nos tornamos novas criaturas. Nós nos tornamos novas criaturas porque fomos salvos, porque estamos salvos, né? Quer dizer, eu não me torno uma pessoa diferente para ser salvo. Eu me tornei uma pessoa diferente porque eu estou salvo. É, né? Consequência, né? É resultado. A gente nunca pode esquecer isso, né? Esse é um ponto assim essencial no ensino de Paulo, né? A salvação, ela é fruto da graça de Deus, é um dom, é um presente de Deus. Através da fé nos apropriamos desse presente de Deus, né? Dessa graça. E o efeito da graça de Deus na minha vida é exatamente a minha mudança, a minha transformação, é o ser nova criatura, viver em harmonia com a vontade do Senhor. Mas isso é resultado, isso é consequência, isso é efeito, não é causa da salvação. Né? A gente é especialista em inverter, né, esse negócio aí. A gente acha que a gente tem que ser diferente para depois ir a Cristo, ou receber aceito, o resultado, né? Para ser aceito e tal. E é o contrário, o resultado ele é o processo inverso de tudo, né? Cristo faz a transformação e eu me torno uma nova criatura. Isso pode estar acontecendo na sua vida, acontece na nossa, e se em alguma coisa a gente está invertendo esses polos ou esse processo, a gente tem que parar e repensar. Porque se a gente está fazendo algo para ser cristão, isso é salvação pelas obras, isso é legalismo, tem que ser um resultado, a minha obediência é resultado dessa relação, daquilo que Cristo fez. Né? Isso realmente tem que ser uma marca nossa. Na última etapa aqui do programa, eu queria partir assim para essas considerações finais de Paulo. Ele, ali no livro de Gálatas, capítulo 6, versos 16 a 18, ele fala bastante ali sobre as considerações finais, o fechamento da sua carta. Como é que vocês viram esse momento, esse texto de Paulo, a forma como ele fechou tudo? Dá para a gente enxergar um Paulo amoroso, um Paulo generoso nesse sentido aqui, pastor? Ele diz assim: e a todos quantos andam ou andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia. Então você tem que andar conforme esta regra. Aqui está a regra. Você tem que colocar a sua vida debaixo do texto da Bíblia. Você não coloca o texto da Bíblia para te defender ou para você se explicar. Não, você se submete ao texto. E a regra é esta. Os 27 livros do Novo Testamento
é justamente falando sobre isso. E a mensagem do Novo Testamento é justamente Jesus Cristo como a salvação. E você submeter-se. E é lógico que isso tem que ter uma resposta de comportamento, de atitude. Você tem que se concentrar. Você tem que olhar para você, no que está dentro de você, errado, e pedir misericórdia, pedir justiça de Deus. E você tem que se humilhar. A humilhação da oração, da comunhão, da devoção. Esta é a grande lição, é o arremate final do apóstolo Paulo. Interessante. Paz e misericórdia para quem segue esta regra. E para quem não segue, pastor Gilson? Como é que seria aí o fechamento? Se ele pudesse escrever o fechamento para quem não segue. Quem não segue, que siga, para que possa desfrutar a paz e a misericórdia, não é? Porque fora dessa regra não há paz, não há misericórdia. A regra, assim, talvez em síntese, seria exatamente Cristo como centro de nossa vida e esse centro nos transformando, fazendo de nós novas criaturas. Quem vive segundo essa regra está abençoado por Deus, é transformado por Deus, está garantido para a eternidade. Agora, quem está fora dela está condenado à morte. Porque nós somos pecadores, né? E o salário do pecado, está escrito, é a morte, né? Então, paz é só em Cristo, pastor Magela? Somente a paz verdadeira. Você pode ter paz, lógico, né? Você pode fazer uma meditação, você pode fazer um exercício físico que joga bem-estar no corpo. Sim, a paz existe para todos, porque Deus é que dá a paz para todos. Mas a paz verdadeira, a paz eterna, a paz de salvação, você não ter sensação de culpa, de mácula, de pecador que não tem salvação, para o cristão, é na paz de Cristo que você recebe. Essa paz é a misericórdia, que é o perdão de Deus, né? E agora, como diz Paulo, a paz que excede todo entendimento, não tem explicação. essa só vem de Deus, né? Essa nós só temos realmente no Senhor. Usando um trocadilho aqui, sem cometer um erro teológico, que é perigoso, né? Cometer um erro teológico. Paz só por merecimento, então. O merecimento de Cristo, o mérito dele. Sim. Porque Claro. pelo nosso merecimento não tem paz. Nunca, não tem alegria nunca. plena, não tem felicidade plena. Nós podemos ter momentos assim na vida, né? Tranquilo, Tanto você é pode que viver bem. normalmente se diz assim que felicidade não existe, existem momentos felizes, né? Essa é uma realidade do mundo sem Deus. Mas quando você tem a Deus, você descobre que a felicidade existe. Existem momentos infelizes. E mesmo aqueles que estão ligados a Deus podem passar por esses momentos infelizes. Mas a felicidade existe. Né? A nossa felicidade está no Senhor. É verdade que nós não temos ainda uma felicidade plena por conta das circunstâncias em que vivemos e da nossa própria natureza inferior que está dentro de nós ainda. Aí é que está. Mas um dia nós teremos a felicidade plena, quando essa natureza for tirada e nós tivermos o privilégio de voltar a vivermos plenamente na presença do Senhor. E interessante, pastor, que ser cristão não é que vai estar tudo certo na sua vida. A perseguição, ela faz parte. O apóstolo Paulo falou sobre isso. E aqui nós aprendemos, a perseguição existe. E claro que a perseguição tira a paz. Se tem uma pessoa te pressionando, se tem alguma coisa errada, se você tem um filho doente, se você perdeu um ente querido, se você perdeu o emprego, por exemplo. Claro, como é que você vai dormir à noite? Porque alguns até pregam e proclamam por aí que depois que você vira cristão, não, mas a paz é só aqui sucesso. É a paz espiritual. Ilusão, Mesmo diante da perseguição, da provocação, da intriga, até de coisas injustas que alguns lhe acometem, você vai ter paz com Deus. Desde o momento que você esteja com Deus. Aquela paz que te dá a tranquilidade de Deus estar ao seu lado, da confiança, da segurança, da fé. É essa paz verdadeira e a paz espiritual da salvação. Eu gosto de João 16:33. Jesus diz assim: essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Geralmente, assim, as pessoas elas decoram só aquela parte assim: no mundo tereis aflições, porque é tanta aflição no mundo, né? Mas Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, é certo de que no mundo nós temos aflições, mas também é certo de que em Cristo nós temos paz. E a paz de Cristo é superior às aflições do mundo. Por isso que ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Assim como ele venceu, se nós estivermos ligados a ele, com a sua paz nós venceremos as aflições do mundo. Não significa que a gente não vai chorar em algum momento, mas a gente chora no íntimo, mas no íntimo nós somos consolados pela certeza de que nossas lágrimas não serão para sempre. Muito legal. Muito bom esses conceitos que vocês passaram para a gente aqui hoje.
Acho que vocês em casa gostaram bem, uma lição bem prática, importante. Sabemos em quem devemos nos gloriar, em que devemos nos gloriar, que é na cruz de Cristo, em Cristo. Eu tenho certeza que foi um crescimento. Para mim foi muito bom. Eu penso que para os nossos amigos lá de casa também. Como é a última lição dessa temporada, na próxima semana nós teremos um outro tema aqui no programa Lições da Bíblia. Nós estaremos estudando o livro de Romanos, porque vocês já sabem, lá na abertura eu falei, repeti durante as outras temporadas, que o estudo do livro de Gálatas e de Romanos, nessas duas próximas temporadas aqui no programa Lições da Bíblia, nessa temporada e na próxima, é também em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, que agora em outubro nós poderemos ter esta comemoração. Os 500 anos, graças a Deus pela vida de Martinho Lutero, e o estudo do livro de Gálatas transformou a vida dele. E agora em seguida, já a partir da próxima semana, nós estaremos estudando o livro de Romanos aqui no programa. Para a gente fechar, 1 minuto cada um, o principal ponto que vocês acharam aqui no estudo dessa semana para fechar a temporada. Olha, eu gostaria de meia hora. Poxa. Porque é muito legal esse texto aqui. Esse texto aqui que o apóstolo Paulo escreveu já me chamou a atenção no passado. Ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele estava dizendo assim: olha, não me perturbe, não venha para cima de mim. Aqui o apóstolo Paulo, ele tinha uma segurança, a segurança de que tinha alguém por trás dele, protegendo ele. E ele era audacioso a ponto de dizer assim: não me provoque. E ele estava dando aqui uma chamada. A credencial eram as marcas. A credencial dele, né? Eu vou até usar uma ilustração aqui, vocês me permitem? Pois não, fica à vontade. Eu vou dar uma ilustração aqui para você entender, todos entenderem aí. Vocês trabalham aqui na Novo Tempo e tem um líder aí que é o meu mano, né? Pastor Tostes. Pastor Antônio Tostes. Então eu vou dizer para você: não mexa comigo, porque eu sou irmão do chefe. Entendeu? Você Sim, entendeu o recado? Sim, senhor. Entendemos bem. Essa é a verdade. Então, não mexa comigo, que eu sou filho de Deus. Isso não é um orgulho, não é uma presunção, é simplesmente uma segurança. Perfeito. É um conforto, né? E eu também, ele era o líder, mas ele estava colocando a carga em quem? Em Deus. A proteção dele estava onde? Em Deus, em Jesus Cristo, né? Essa é a grande lição. O apóstolo Paulo, ele deu um desabafo ali, parece, né? Ele colocou ali alguma coisa maior do que ele mesmo, né? Que era a confiança dele em Deus, né? Pastor Geraldo Magela, muito obrigado pela sua participação no programa. Deus abençoe, sempre bem-vindo por aqui. Pastor Gilson, poder de síntese, 20 segundos. Seguindo aqui o que o pastor Geraldo colocou, talvez nós não tenhamos no corpo as marcas de Cristo, porque não vivemos uma realidade como ele viveu, de muita perseguição, mas tomara que nós todos tenhamos na mente, no coração, no caráter, as marcas de nosso Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Pastor Gilson, muito obrigado. Deus abençoe também na sua atividade. Leve o nosso abraço a todas as pessoas que se relacionam com vocês, em nome do Lições da Bíblia. Foi um prazer estarmos juntos nesta temporada toda, estudando o livro de Gálatas, e que Deus os abençoe agora na próxima temporada, próxima semana já, Romanos, vamos continuar nesse estudo sobre a salvação e a justificação pela fé. Deus abençoe muito a você, a sua família, e a gente se encontra aqui na próxima semana.